queria jogar para o Paulo Figueiredo, porque ele tinha comentado um pouquinho já a respeito desse tema. Mas, Paulo, a gente passou aqui o vídeo do Barroso discutindo com o Mendonça, e eu queria te ouvir a respeito disso também, porque você percebe que existe, por meio da linguagem corporal, por meio da maneira como o Barroso atravessa o André Mendonça, você percebe que dentro do Supremo existem pessoas, existem ministros que têm muito mais poder do que outros ministros. Dá para analisar, dá para sentir, dá para depreender isso daí só desse diálogo, dessa discussão? A fraqueza é provocativa, a gente sempre fala isso, né? E o ministro André Mendonça, o terrivelmente terrível, ele é uma figura fraca, ele é um indivíduo fraco. Isso ficou muito claro. A forma como ele e o Nunes Marques também se silenciam sobre os absurdos que estão acontecendo no país é sintomática. É uma mostra de subserviência. É uma mostra de que eles estão dispostos a participar de tudo isso que está acontecendo. E aí não dá para, na hora de chegar numa pauta de costumes, querer falar um pouco... Falou bonito, falou correto, estava absolutamente correto em tudo que falou aí. Uma visão originalista, como eu disse aqui agora há pouco. A visão respeitando a visão do legislador. Não dá para, na hora que chegar na pauta de costumes, achar que vai conseguir falar um pouquinho mais grosso, porque vai ser enquadrado. Tá a todo momento... Tudo que aconteceu com as pessoas do 8 de janeiro, todos esses absurdos, etc., tudo passou por esses caras. Todos os outros ministros vão lá e falam, fazem declarações, políticas, todos, o tempo inteiro, sobre Bolsonaro, sobre não Bolsonaro, etc., etc., e eles estão lá calados. A grande injustiça que o Bolsonaro sofreu nos seus processos de inelegibilidade, foram pelo TSE, etc., mas não houve nenhum pio, nenhuma declaração, não falam nada. Se fosse do outro lado, seria assim? Eu me pergunto, se fosse do outro lado, seria assim? Então, todos nós temos o dever, não importa a posição que nós tenhamos. Você pode ser manicure ou você pode ser governador de São Paulo ou ministro do STF. Todos nós temos a obrigação de nos colocarmos contra o que é errado. Eu ontem coloquei um trecho aqui do Evangelho de Tiago, do livro de Tiago na Bíblia. Tá aqui, Tiago 4,17. Portanto, pensem nisto. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. E o terrivelmente evangélico deveria ler, porque está em pecado. Ele tem o poder de fazer o bem. Eu digo o seguinte, da mesma forma que o Alexandre toma inúmeras decisões monocráticas, o que começaria a acontecer se o André começasse a tomar decisões monocráticas que contrariassem o STF? O que começaria a acontecer? Qual seria o impacto de ter duas vozes dentro da corte dissonantes, em aberto conflito com as ilegalidades que estão acontecendo? Não, mas nós temos que preservar a instituição, etc. Meu filho, tem pessoas sendo velhinha de 73 anos sendo levada para prisão, né, com câncer, morreu gente. Você está vendo o que está acontecendo e você está calado. Então está em pecado. Você tem a capacidade de fazer o bem e não faz. Então está em pecado. E isso é um problema dele com Deus, vai se entender com Deus daqui para frente. O que me impressiona é um sujeito desse ir à missa domingo, ao culto domingo, normalmente como se nada tivesse acontecendo, com absoluta normalidade. Tem a responsabilidade, não adianta se eximir. Não adianta se eximir. E aí, quando chega na pauta de costumes, acha que vai chegar na pauta de costumes e vai falar um pouquinho mais grosso com o Barroso, e o Barroso vai ser enquadrado, como ele já foi enquadrado outras vezes, inclusive pelo Alexandre. Vai ser sempre enquadrado. Eu acho até que a discussão é normal, é normal que aconteça isso dentro de um tribunal, divergência, até é bom que haja divergência dentro de um tribunal, mas há uma clara postura de subserviência, uma postura de subalterno. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Dá para depreender isso facilmente, né? É uma coisa estarrecedora, como quando você vê tudo, né? É o conjunto da obra, o conjunto da linguagem, a maneira como se comporta, e a ausência também, né? A gente sente a omissão eu não vou nem falar do Cássio Nunes, que para mim o Cássio Nunes é tão sistema quanto todos os outros que estão lá, mas ele é melhor nas decisões do que o terrivelmente terrível.
Ele é melhor nas decisões do que o Terrivelmente Terrível. Terrivelmente Não, é o apelido que eu dei para ele. Era para ser o Terrivelmente Evangélico, ele não é. Eu coloquei Terrivelmente Covarde. Então é Terrivelmente Terrível. Eu já vi o brincar Paulo com o André. A omissão é o pior pecado do cristianismo. Enfim. Eu já vi o Paulo falando terrivelmente terrível, eu achei que era um ato falho, alguma coisa assim. Mas não, é intencional, né? Gente, só para fazer uma rodada final, a gente vai para uma pauta de costume, enquanto o Alan parece que aconteceu alguma coisa, ele ainda não entrou. Mas o Alan está sendo o Alan, é só isso que está acontecendo. Não, aconteceu alguma coisinha, mas acho que daqui a pouco ele está aí. Ele já está com o link lá no WhatsApp dele. Mas eu preciso colocar esse vídeo para vocês. Eu nem sei quem é essa figura, mas eu acho esse vídeo caricato. Eu acho que vale a pena passar para vocês aí. Aquele link que eu pedi para vocês subirem agora, que eu mandei no time Fio Diário. Esse o STF foi uma experiência incrível. Eu, ao lado de outros influenciadores digitais, fomos recebidos pelos ministros do Supremo. Vocês têm noção disso? Não sei pra vocês, mas é uma honra imensa, viu? O TikTok, em parceria com o STF, realizou o evento Justiça Falando Sua Língua, que tem como principal objetivo democratizar o acesso e conhecimento sobre a justiça. Segundo o próprio presidente do STF, o ministro Barroso, esse é um assunto que não deve ser para poucos, e sim para muitos. Nós, como criadores de conteúdo com responsabilidade social, podemos ajudar nessa missão. E durante a visita eu também conheci o Bruno, o primeiro fotógrafo com síndrome de Down do Supremo Tribunal Federal durante todos esses anos. Ele até registrou meu encontro com a ministra Carmen Lúcia. Pude cumprimentar o presidente e ministro Barroso, ganhei um beijinho na testa do ministro Flávio Dino, só que infelizmente não consegui fazer foto com o Xandão, né? Brincadeiras à parte, mas o STF é um lugar muito importante para a garantia da democracia brasileira, que infelizmente foi ameaçada no fatídico dia 8 de janeiro de 2023. Enfim, eu espero que a sociedade brasileira tenha mais interesse nesses assuntos e não só em coisas fúteis que não levam a nada. Se aprofundar sobre justiça e direitos é contribuir para a construção do nosso futuro. Vamos juntos, independente das nossas diferenças. Peraí. Sabe, se você falar mal desse cara, você vai meter um processo por capacitismo. Eu não vou. O meu interesse não é falar mal dele, mas entender o que está acontecendo com o Supremo. Eu não vou falar nada. O importante desse vídeo todo, não sei se vocês perceberam, mas é um evento em parceria com o TikTok. Eu tenho TikTok agora. Eu quero ser chamado no STF para ganhar beijinho na testa. Eu exijo meus direitos iguais. Eu sou influenciador também. Eu quero um beijinho, eu quero dar um beijo na careca do Xandão. Eu quero isso. Eu quero direitos iguais. Quero ser chamado. Eu acho que eu seria muito bem recebido se eu fosse ao Brasil. Eu acho que você seria. Teria Uber Black, teria me buscando no aeroporto, teria estadia, pulseiras prateadas, uma colada na outra. Pulseirinha VIP, teria estadia gratuita, com comida liberada, all inclusive, entendeu? Eu acho que all inclusive 3 vezes por dia, creio eu, não sei. Mas é só para mostrar para vocês que o negócio perdeu completamente a mão. Virou político mesmo. É uma campanha de propaganda. Você sabe que eu estava dando uma entrevista para o Steven Crowder com o Alan, e o Alan usou esse termo, não, ele fulano de tal fez propaganda. Em inglês, eu expliquei na entrevista, o Steven Crowder ficou meio assim, eu falei, não, em inglês o termo propaganda é um termo pejorativo. Propaganda é o que o Goebbels fez na Alemanha nazista. Não é como no Brasil, não é a mesma coisa que advertising, né? Não é comercial, né? Não é comercial, né? Propaganda a ideia de propagar discurso ideológico com fins políticos de forma mentirosa. Esse é o conceito de propaganda. Então, o que está acontecendo hoje? O Supremo Tribunal Federal hoje só é aprovado por mais ou menos 1 entre cada 10 brasileiros, o trabalho deles. Na verdade, o judiciário como um todo, mas o Supremo Tribunal Federal, mais ou menos, segundo as últimas pesquisas, 1 entre cada 10 brasileiros. O que é um nível de aprovação assim insuportável para qualquer instituição que pretenda ter legitimidade com o povo, aqueles 100 milhões que o Dias Toffoli estava falando no início. Sim. Nenhuma instituição se sustenta. Então, o Supremo Tribunal Federal está vendo que o filme deles está queimado, e qual é o caminho deles? Eles estão utilizando esses influenciadores, esses blogueiros de crachá do TikTok para salvar a imagem da instituição. E nesse processo, enquanto eu fazendo isso nesse processo, você pode ter certeza
que tem uma porrada de incentivo financeiro para esses caras de tudo que é jeito, eu não sei qual é. Eu não sei qual é a ONG que está dando, qual é a verba que está dando, se é o próprio TikTok, o que está acontecendo. Mas é uma campanha de resgate da imagem do STF. Só para Calma lá. Vamos lá. O TikTok, só para você saber, o TikTok será banido dos Estados Unidos. Por ser justamente uma ferramenta de espionagem e coleta de dados do Partido Comunista Chinês. O TikTok será banido dos Estados Unidos. Por esse motivo. Essa é a mesma instituição que o STF está botando dentro de casa.